Olá meu povo, Sargento Climaco do Corpo de Bombeiros, com mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a teoria do fogo, tetraedro do fogo e o triângulo do fogo. Para se falar do tetraedro do fogo, temos que explicar o triângulo do fogo. Espero todos no meu canal, não paga nada, é gratuito, para que nós possamos fazer todas as quarta-feiras novos vídeos e passar o nosso ensinamento sem fins lucrativos, sem fins políticos. Então inscreva-se no canal, ative o sininho, dê o seu joinha, compartilhe e acesse as nossas redes no link na descrição abaixo. Pois bem, iremos falar sobre o triângulo do fogo para explicar a teoria do fogo. Sabemos que o fogo ele surgiu desde os primórdios com o homem da caverna, onde ele percebeu que uma centelha de raio começavam a iniciar um princípio de incêndio em galhos de árvore seca. Com isso o homem foi estudando e o fogo teve uma evolução, assim como o triângulo do fogo, que os manuais mais antigos de combate a incêndio falavam sobre triângulo do fogo. E hoje a gente já trabalha o tetraedro do fogo. Pois bem, a teoria do fogo nada mais é do que um modelo teórico de explicar os elementos do fogo. Então nós temos alguns elementos que serão citados e na reação em cadeia, reação química em cadeia, haverá um quarto elemento. Então nós temos a combustão e o fogo. A combustão é quando está havendo uma queima. Então o fogo e a combustão, ele vai ter o seguinte conceito. Alguns manuais, algumas nomenclaturas têm outros conceitos diferenciados, mas esse é um conceito muito comum, muito conhecido. Que o fogo é um fenômeno químico denominado combustão, que se dá com a união de quatro elementos. Calor, combustível, normalmente o comburente, que é o oxigênio, e a reação química em cadeia, que reage entre si, produzindo energia luminosa e calor. Então vejamos, para que nós tenhamos fogo, nós precisamos de três elementos. Nós precisamos do calor, nós precisamos do combustível e nós precisamos do comburente. O calor que dá início à combustão. Ele dá início à combustão e ele também pode alimentar a combustão. Uma centelha, um palito de fósforo aceso, um fio superaquecido, tudo isso vai dar início a uma combustão. O calor também é conhecido como agente ígneo e ele que vai fazer com que a temperatura do material combustível se eleve e entre no seu ponto de fulgor para que ele comece a queimar. Calor, combustível. Combustível é todo material que pega fogo, é todo material que entra em combustão. Nós temos os combustíveis sólidos, nós temos os combustíveis líquidos e nós temos os combustíveis gasosos. Então, o combustível, ele serve também para dar o quê? Alimentação ao fogo. Quanto mais combustível, mais tendência esse fogo de se queimar. E nós temos o comburente, também conhecido como o oxigênio. Normalmente o comburente, o oxigênio, é o que está presente em uma queimada. E quanto mais oxigênio eu tenho, mais intensidade vai ter a minha queima, mais intensidade vai ter meu fogo. Se você, por exemplo, pegar uma vela acesa, e você colocar um copo sobre essa vela, enquanto o oxigênio dentro dessa vela estiver existindo, vai haver fogo, vai haver combustão. Quando o calor começar a consumir o oxigênio de dentro desse copo, o fogo vai começar a entrar em autoextinção. Então nós temos aqui o nosso triângulo do fogo, onde eu tenho três lados, onde aqui será o calor ou agente ígneo, aqui será o comburente e aqui calor, combustível e aqui o comburente, que é o nosso
oxigênio. Então, se eu tenho calor, se eu tenho combustível, se eu tenho comburente, o oxigênio, que ele está presente no nosso ambiente numa quantidade de 21%, então eu terei todas as possibilidades de ter a combustão, de ter a queima. Mas para que essa queima ela continue tendo substância, para que ela continue tendo desencadeamento, para que ela tenha resistência, eu vou ter um outro elemento que é a reação química em cadeia. Reação química em cadeia. Então, esse quarto elemento, ele veio para quê? Para que o fogo tenha autossustentabilidade e que se eu retirar um componente do triângulo do fogo, não haverá a reação em cadeia. Então, a reação em cadeia, ela é a continuidade da união dos três elementos, calor, combustível e comburente, fazendo com que o fogo ele tenha alta sustentabilidade. E se eu retirar um dos componentes do elemento do fogo, esse fogo não vai ter alta sustentabilidade e ele vai ter um alto extermínio. Então eu tenho aqui os elementos essenciais do fogo, que é conhecido como tetraedro do fogo. Tetraedro do fogo. Que seria o quê? O quarto elemento do fogo, a reação química em cadeia, formando o tetraedro do fogo, que vai fazer com que esses elementos aqui, que entrem em combustão, tenha autossustentabilização, ou seja, ele vai se manter até que seja retirado um dos elementos. Então, quais são os elementos do fogo? Os elementos do fogo são calor, combustível, comburente e a reação química em cadeia. Sabendo-se que o calor, em algumas nomenclaturas, também são conhecidos como agente ígneo, que é o que dá início e a sustentabilidade do meu fogo. O combustível é aquilo que eu tenho para queimar, é um material que eu tenho disponível para queimar. O comburente, também conhecido como oxigênio, temos 21% de oxigênio no ambiente, e a reação química em cadeia é que vai fazer com que esse fogo tenha autossustentabilidade e que ele só vai ser combatido se eu retirar um dos elementos do fogo. Então essa foi a teoria do fogo, a explicação do triângulo do fogo, que hoje, teoricamente, no modelo de teoria, é conhecido como tetraedro do fogo. Sargento Climaco, aguardo todos no próximo canal, no próximo vídeo, e quarta-feira estarei postando mais um novo vídeo. Se inscreva no canal e aguardo todos. Forte abraço.